Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu estou aqui com a intenção de compartilhar um pouco da minha experiência que começou lá há 10 anos atrás, onde eu estava numa situação de muita angústia emocional e aí decidi começar a praticar yoga. Então hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência com essa prática. E além da prática de yoga, como a gente pode somar essa prática de autoconhecimento à terapia e qual a diferença entre essas duas formas de se conectar consigo mesmo, como elas impactam nossa vida. Então, primeiro eu quero centrar o nosso diálogo aqui em cima da prática de yoga. Eu vejo muitas pessoas procurando essa prática, a princípio visando uma melhora física, porque não conseguem se alongar, têm um corpo muito travado, sentem muitas dores físicas. Então, a princípio, é comum que as pessoas buscam essa prática visando essa parte de si, o corpo físico. Eu não acho isso estranho, porque o corpo ele é algo palpável, é algo que a gente consegue tocar, a gente consegue sentir de forma mais intensa. Então, é algo que a gente consegue se conectar diretamente. Em contrapartida, a gente precisa reconhecer que a prática de yoga, embora ela trabalhe com esse instrumento físico que é o nosso corpo, a intenção dela, o verdadeiro objetivo é fazer com que o indivíduo consiga se conectar com espaços internos mais profundos, que é a observação da própria mente, buscar se relacionar de forma mais clara e objetiva com essa mente e através desse relacionamento reconhecer quem ele é verdadeiramente. É como se a gente fosse descascando camadas. Então a gente começa com o corpo físico, depois que a gente passa um tempo praticando, se dedicando à prática física que convida o indivíduo, o praticante, a se conectar com o corpo, a presença física, com a respiração vai fazer com que você desenvolva a autoobservação, traz sua mente para o momento presente e tira você de ficar o tempo todo em um estado de ansiedade, se prendendo ao futuro, ou no estado depressivo, de apego, se prendendo ao passado. E faz com que você treine a sua mente para estar no momento presente. Então, você começa pela primeira camada, que é o corpo físico, você vai para a segunda camada, que é a de observar a sua mente, e finalmente chega na terceira camada, que é a conexão com a sua espiritualidade. Então, há 10 anos atrás, quando eu comecei nessa prática, eu não sabia até onde ela iria me levar. Foi uma coisa assim fantástica, porque de fato eu procurei a prática de yoga porque eu estava passando por um momento de muita confusão emocional. Eu não conseguia me relacionar bem com as minhas emoções, então eu me vi num lugar onde eu não estava me amando. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento super abusivo, em que a minha autoestima estava muito baixa, eu não estava conseguindo me reconhecer e eu precisava resgatar o meu amor próprio. Eu precisava resgatar a minha conexão comigo mesma. E foi aí que eu busquei o yoga. Eu não sabia do que o yoga se tratava, até onde essa prática poderia me levar. E de fato, quando eu iniciei, eu achava que essa prática ela fazia com que eu me conectasse com o meu corpo físico, com que eu compreendesse de uma forma mais clara o que era o meu corpo físico. À medida que o tempo foi passando e eu continuei persistentemente ali, repetindo todos os dias, porque eu de fato me joguei de cabeça, não tinha isso de praticar 2 vezes por semana. Eu comecei a praticar todos os dias, sem pausas. Desde o primeiro dia que eu iniciei, todo o fim de prática, eu percebia que tinha algo diferente ali. Tinha algo que me fazia me reconectar comigo mesma. Eu terminava a sessão de prática muito melhor de quando eu tinha iniciado. Eu queria acessar essa sensação todos os dias. E conforme eu fui me aprofundando, o pensamento que eu tinha muito, eu me recordo, era que, cara, não é possível que eu vou ter essa sensação apenas depois da minha prática. Eu quero levar essa sensação para a minha vida. Eu quero experimentar essa sensação ao longo da minha vida.
E foi desse jeito que eu me tornei uma professora de yoga, pois surgiu no meu coração, depois de viver todas aquelas experiências ao longo dos anos, de passar esse conhecimento e essa prática adiante. Eu tive vontade de conduzir as pessoas a um caminho de autoconhecimento, assim como eu estava sendo conduzida. Assim como eu estava melhorando a minha vida, eu também queria ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas a nível emocional e mental. E é sobre esse ponto que eu quero tratar hoje aqui com vocês. Yoga é uma prática que desenvolve muito a nossa autoobservação e, como consequência disso, ela nos torna muito consciente de tudo aquilo que a gente precisa mudar em nossa vida. A mudança não é na nossa vida externa, mas principalmente na forma como a gente se relaciona consigo mesmo. Quando a gente busca uma mudança interna, mudar nossos padrões negativos, a forma como a gente reage a tudo que está acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, como consequência disso, a nossa vida ela vai se transformar. Então, eu percebo que a prática de yoga é uma prática muito introspectiva. É um relacionamento contínuo e cada vez mais profundo, você com você mesmo. Conforme você vai se aprofundando nesse silêncio da prática, nessa respiração que te conduz, a sua mente ela vai se tornando mais presente, mais equilibrada. Você passa a rever a forma como você fala, a forma como você come, como você se relaciona com os alimentos, a forma como você se relaciona com as pessoas. E eu posso dizer que yoga, de fato, é um relacionamento. É um relacionamento que nasce de forma mais profunda e sábia com você mesmo. E conforme você vai se aprofundando dentro de si mesmo, dentro desse relacionamento consigo, você pode ir para o mundo com uma perspectiva mais ampla, mais inteligente para se relacionar com o outro e com tudo que está à sua volta. E aí eu queria fazer uma correlação entre a prática de yoga somada à terapia, com um terapeuta de fato que está ali te ouvindo, que está ali ajudando você a também se relacionar com suas emoções e com tudo que se passa na sua vida. Quanto à prática de yoga, eu vejo que ela realmente estimula o ser humano a se conectar com a sua quietude, a desenvolver um olhar interno sobre ele mesmo mais profundo. Com o yoga, você vai permitir se ouvir e olhar para si com mais clareza. É uma escuta interior profunda, onde você vai aprendendo a se conhecer, onde você vai buscando entender os seus processos mentais, os seus processos emocionais, a forma como você lida com cada pessoa, com cada situação que te aparece. Então, yoga é um processo completamente introspectivo. É você com você mesmo. Embora você tenha um professor que está ali te instruindo, que está ali te indicando os caminhos onde você possa compartilhar também a sua experiência, tirar as suas dúvidas, é muito importante que você tenha um guia dentro do yoga, um professor que te dê uma base, que te inspire, que te conduza num caminho, sim, mas é uma prática que vai te conduzir a caminhar para dentro de si mesmo. Essa escuta que o yoga promove é uma escuta muito consciente. Muitas vezes você nem vai precisar colocar em palavras aquilo que você sente, porque você vai se entendendo consigo mesmo. Você vai entrando em contato com coisas dentro de si mesmo que você nem sonhava que poderia existir, coisas que estavam há muito tempo guardadas, vão vindo à tona para que você possa ir olhando e colocando luz sobre essas coisas, sobre essas emoções, sobre esses pensamentos, sobre esses padrões. E para mim, esse é um dos grandes valores da prática, é você aprender a olhar de forma consciente para tudo aquilo que te compõe, especialmente o que compõe os seus processos mentais e seus processos emocionais. Depois que você vai se aprofundando, que você entra em contato com a filosofia do yoga, é uma outra etapa. Eu vejo que a filosofia do yoga ele vem para complementar a prática física. A prática física, sem a filosofia, ela vai ficar incompleta. Mas a filosofia sem a prática não vai te permitir a passar pela experiência.
Então eu posso dizer que yoga é uma prática experiencial. Você precisa iniciar a prática física. Você precisa começar a criar espaços dentro do seu corpo, até para que você encontre espaços de mais conforto para se colocar em meditação. A prática de yoga mais a meditação, somada à filosofia, vai ser um combo fantástico. E assim você vai para dentro de si agora sem freio. Porque a filosofia, tudo que você vai encontrar dentro dela é aquilo que você está experimentando. E ela vai também te dar um direcionamento para que, além de você continuar na prática, você possa se aprofundar ainda mais. Agora, não só olhando para as suas emoções e pensamentos, mas também se conectando com o ser espiritual que você é. Então eu posso dizer também que a prática de yoga, ela é uma prática espiritual. Ela vai fazer com que você se conecte com o espírito que você é. Porque embora a gente esteja dentro de um corpo físico, nós não somos esse corpo físico. Ele é apenas um instrumento que nos permite viver essa experiência na matéria. Mas o nosso ser real é, na verdade, a nossa espiritualidade. É aquilo que é mais sutil. E o yoga, ele vai te conduzir, ele vai te fazer ir descascando essas camadas até que você consiga, de fato, reconhecer quem você é, qual é a sua essência. Dito isso sobre yoga, é importante agora a gente olhar para a terapia. O que a terapia vai fazer? Enquanto o yoga ele vai nos convidar a ir para dentro, já que a gente passa a maior parte da nossa vida voltados para fora, perdidos nos nossos sentidos físicos, que estão sempre em conexão com o meio ambiente, o yoga vai fazer volta para dentro e olha para o que se passa dentro de você. A terapia, ela vai nos ensinar a expressar. Ela vai nos ensinar a falar sobre o que a gente sente. Então a gente vai para fora conversar com outra pessoa que esteja preparada para nos ouvir sem julgamentos. E isso vai nos dar a liberdade de nos sentir à vontade para falar sobre o que a gente sente, aquilo de mais profundo que é dentro de nós. E eu vejo que a fala é muito eficaz nesse processo de nos compreender. Porque enquanto falamos, nós estamos também nos ouvindo. Quando verbalizamos as nossas emoções, as nossas histórias, as nossas memórias, nós estamos reorganizando tudo o que se passa internamente e aprendendo a aceitar as nossas vivências do jeito que elas foram, do jeito que elas são. Além disso, o diálogo com o terapeuta pode nos trazer insights que sozinhos a gente não seria capaz de acessar com tanta nitidez. Quando eu comecei a terapia, e não foi há muito tempo, eu percebi que quando eu me expressava, é como se eu fosse tirando da cartola, de dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia, algo que estava guardado em silêncio, e eu fui colocando em palavras, eu fui me ouvindo e eu fui compreendendo um pouco mais além de mim, além de mais do que eu pensava que existia dentro de mim. E se tem um ponto que é muito verdade, é que o autoconhecimento, ele não tem fim. Ele pode ter até um começo. Chega um momento da nossa vida que a gente é convidado, é quase intimado a olhar para tudo que se passa na nossa vida de uma forma mais profunda. E eu percebo que depois de 10 anos praticando yoga, depois comecei a terapia, comecei a me abrir de forma mais leve para as pessoas e a olhar até para mim mesma, para minhas emoções de forma mais leve, eu percebo que o autoconhecimento e a conexão consigo mesmo é um buraco sem fundo. Quanto mais você cava, mais fundo vai esse buraco. E que bom, porque quando a gente está aberto a olhar para dentro de si, a gente também está se abrindo para a vida. A gente também está se abrindo para perceber que a vida ela vai estar muito além daquilo que a gente pode imaginar. E se eu posso dizer as semelhanças entre essas duas práticas é que elas é um compromisso com o seu espaço interior. É o cuidar de si mesmo, é o transformar-se, é o buscar a auto-melhora, e desabrochando os espaços
que talvez estavam ali quietinhos e você precisava olhar, você precisava mexer para que aquele espaço fosse aberto e você conseguisse compreendê-lo de forma mais profunda e integrada. Tanto no yoga como na terapia, o autoconhecimento ele vai ser uma consequência natural do seu compromisso com a verdade interior. E ambas juntas podem ser de tamanha libertação, libertação dos seus sofrimentos mais profundos. Lembre-se, quanto mais você olha para aquilo que te incomoda, para as suas sombras internas que estão ali, prontas para serem vistas, mas muitas vezes a gente vai prorrogando essa visão com mais clareza. Quanto mais você olha para essas sombras, mais clareza você vai jogando para elas, mais luz você vai colocando em cima delas. E lembre-se, todos nós temos pontos cegos dentro. Todos nós precisamos, em algum momento da vida, olhar para esses pontos cegos para buscar clareza sobre eles e aprender uma nova forma de se relacionar consigo mesmo, em primeiro lugar, e depois com todo o resto, com todas as pessoas, com o mundo à nossa volta. Se você pode iniciar uma prática de yoga, iniciar e se dedicar a uma terapia, faça isso, não perca tempo. Junte as duas e você vai ver que, de fato, você pode experimentar uma grande transformação. E é esse o meu recado que eu quero deixar hoje com vocês. Eu espero que tenha feito sentido aí. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essas duas práticas. Você já experimentou alguma delas? Como está o seu processo de autoconhecimento? Eu vou adorar conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!